Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus continue conduzindo o seu coração, a sua mente, para que você entenda, receba mais uma palavra de Deus. Hoje, queridos, o nosso tema é um tema importante para o meio cristão e eu acredito que nós vamos aprender muito com esse tema que é discernimento espiritual. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal, e somos uma igreja que trabalha com libertação em alto nível e também com a restauração da personalidade, área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Queridos, na Bíblia existem vários versículos que falam sobre discernimento espiritual, como Isaías capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 3, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 até o 16, Tiago 1:5 e Hebreus 5:14. Eu gostaria de compartilhar com você aqui o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2 e 3, que diz assim: "E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor." Bem, amados, nesta jornada espiritual, enfrentamos constantemente desafios e influências espirituais ao nosso redor. O discernimento espiritual desempenha um papel vital em nossa jornada cristã, pois nos capacita a reconhecer e a compreender a atividade espiritual que nos cerca. Vivemos em um mundo onde forças espirituais, tanto boas quanto más, estão em constante atuação. O discernimento espiritual nos permite diferenciar entre o que é de Deus, o que é do inimigo e o que é simplesmente influência humana. É uma habilidade valiosa que nos capacita a tomar decisões sábias, discernir falsidades e viver em alinhamento com a vontade de Deus. O propósito deste devocional é fornecer a orientação e recursos práticos para desenvolver uma sensibilidade espiritual aguçada. Então, ao longo do devocional, exploraremos conceitos fundamentais, técnicas e alguns princípios bíblicos que nos ajudarão a cultivar um discernimento espiritual saudável. Que este devocional seja um recurso valioso em sua busca por uma sensibilidade espiritual mais profunda e eficaz. Falando de fundamentos do discernimento espiritual, desempenha um papel fundamental na vida cristã, permitindo-nos compreender e discernir a vontade de Deus em meio às complexidades do mundo espiritual. Neste momento, nesse primeiro tópico, vamos explorar os fundamentos do discernimento espiritual, sua definição e sua relevância para os seguidores de Cristo. Queridos, o discernimento espiritual pode ser definido como a capacidade dada pelo Espírito Santo para reconhecer, compreender e avaliar a atividade espiritual ao nosso redor. É uma habilidade espiritual que nos capacita a distinguir entre o que é de Deus e o que não é, permitindo-nos tomar decisões sábias e viver uma vida alinhada com a vontade divina. Então, amados, a base bíblica para o discernimento espiritual é sólida e clara. A palavra de Deus nos instrui a buscar e cultivar esse dom espiritual. Em 1 Coríntios 2,14, lemos que, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso nos mostra que o discernimento espiritual não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços, mas é um presente do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, meus queridos, é importante destacar a diferença entre o discernimento
discernimento espiritual e o julgamento crítico. Enquanto o julgamento crítico se baseia em nossas próprias perspectivas e opiniões, o discernimento espiritual é fundamentado na sabedoria e na verdade de Deus. O discernimento espiritual nos capacita a avaliar as situações, pessoas e ensinamentos à luz da palavra de Deus, permitindo-nos discernir o que é verdadeiro e edificante. Agora, eu quero que você entenda que à medida que prosseguimos nesta jornada de compreensão do discernimento espiritual, é essencial lembrar que ele é um dom concedido por Deus para o nosso crescimento espiritual e a edificação do corpo de Cristo. Ao nos aprofundarmos nos princípios bíblicos e buscarmos uma maior intimidade com Deus, seremos capacitados a desenvolver uma sensibilidade espiritual aguçada e a discernir com clareza a atividade espiritual ao nosso redor. Este tópico seja um ponto de partida para uma jornada de descoberta e crescimento no discernimento espiritual. Convido você a explorar os nossos próximos tópicos deste devocional, onde iremos aprofundar ainda mais nossos conhecimentos e práticas para desenvolver uma sensibilidade espiritual aguçada em nossa vida cristã. Então vamos para o segundo tópico, cultivando uma vida espiritual saudável. Então, amados, uma vida espiritual saudável é fundamental para desenvolver uma sensibilidade espiritual aguçada e aprimorar nosso discernimento espiritual. Nesse tópico, vamos explorar práticas e atitudes que nos ajudarão a cultivar uma vida espiritual saudável, fortalecendo o nosso relacionamento com Deus e aperfeiçoando nossa capacidade de discernir sua vontade. Então, queridos, priorizar a intimidade com Deus é essencial para desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo e ao discernimento espiritual. Isso pode ser alcançado através da oração fervorosa e constante, da leitura regular da palavra de Deus e da adoração sincera. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos instrui a buscar o Pai em secreto. Diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Meus queridos, essa intimidade cultivada na presença de Deus nos capacita a ouvir sua voz e discernir sua vontade. Além disso, o desenvolvimento da sensibilidade ao Espírito Santo é essencial para um discernimento espiritual aguçado. Meus amados, o Espírito Santo é nosso guia e conselheiro, e ao nutrir um relacionamento profundo com Ele, somos capacitados a discernir sua orientação e liderança em todas as áreas de nossa vida. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como nosso guia. Lá está escrito: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Portanto, amados, é importante estar aberto e receptivo ao Espírito Santo, permitindo que ele nos ensine e revele a verdade espiritual. A prática do silêncio interior e da meditação é uma disciplina espiritual valiosa para desenvolver nossa sensibilidade ao discernimento espiritual. Ao nos aquietarmos diante de Deus e meditarmos em sua palavra, abrimos espaço para ouvir sua voz e permitir que ele nos fale. O Salmo 46, versículo 10 nos exorta o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esses momentos de silêncio e meditação nos ajudam a sintonizar nossa mente e coração com a presença de Deus, fortalecendo nossa capacidade de discernir sua voz em meio ao ruído do mundo. Então, cultivar uma vida espiritual saudável é um processo contínuo de busca e dedicação. À medida que priorizamos a intimidade com Deus, nos abrimos à orientação do Espírito Santo e praticamos o silêncio interior e a meditação.
Estaremos assim, queridos, fortalecendo nossa sensibilidade espiritual e aprimorando nosso discernimento espiritual. Que este tópico seja um convite para aprofundar nossa caminhada espiritual e buscar uma vida de maior sensibilidade e discernimento na presença de Deus. Vamos para o tópico seguinte, tópico 3, reconhecendo os sinais da atividade espiritual. Então, meus queridos, para desenvolver uma sensibilidade espiritual aguçada, é importante reconhecer os sinais da atividade espiritual ao nosso redor. Então, nesse ponto, nesse tópico, vamos explorar os diferentes tipos de atividade espiritual e aprender a discernir entre o Espírito de Deus, espíritos malignos e influências humanas. A palavra de Deus nos orienta a discernir os espíritos e testar todas as coisas, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. O discernimento espiritual nos permite reconhecer a presença do Espírito de Deus, discernir a atuação de espíritos malignos e identificar influências humanas. É importante lembrar que nosso discernimento é baseado nas verdades bíblicas e na orientação do Espírito Santo. Ao discernir o Espírito de Deus, devemos buscar sinais de sua presença, como paz, amor, alegria, bondade e mansidão. O Espírito Santo nos guia em conformidade com a palavra de Deus e produz frutos em nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Ok? Observa. Ao observarmos esses sinais em nossa própria vida e nas vidas dos outros, podemos ter confiança de que o Espírito de Deus está agindo. Ok? Por outro lado, é importante discernir a presença de espíritos malignos. Esses espíritos buscam distorcer a verdade, promover o engano e causar confusão. Eles podem se manifestar através de mentiras, divisões, opressão espiritual e comportamentos destrutivos. É essencial estar alerta e usar o discernimento espiritual para identificar essas influências malignas e resistir a elas, como está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 9. Além disso, o discernimento espiritual nos capacita a identificar influências humanas. Muitas vezes, as ações e motivações humanas podem ser confundidas com a atividade espiritual. É importante discernir entre o que é puramente humano e o que é inspirado pelo Espírito de Deus. Podemos fazer isso examinando os frutos, as motivações e as consequências das ações humanas à luz da palavra de Deus. Também, amados, é crucial observar os padrões e sinais espirituais na sociedade e na igreja. Às vezes, a atividade espiritual é evidente através de eventos e acontecimentos que têm significado espiritual mais profundo. Observar, queridos, atentamente e discernir esses sinais nos ajuda a entender a dinâmica espiritual ao nosso redor e a responder de maneira sábia e discernente. Em resumo, o discernimento espiritual envolve reconhecer os sinais da atividade espiritual, distinguindo entre o Espírito de Deus, espíritos malignos e influências humanas. À medida que buscamos a orientação da palavra de Deus e do Espírito Santo, podemos desenvolver uma sensibilidade aguçada para discernir esses diferentes aspectos e viver em conformidade com a vontade de Deus. Que este tópico seja um convite para aprofundar nosso discernimento espiritual e buscar uma vida de maior clareza e sabedoria na identificação da atividade espiritual ao nosso redor. Tópico 4. Vamos estar falando sobre discernindo o engano e a falsidade. Então, amados, no caminho do discernimento espiritual, é fundamental desenvolver a capacidade de discernir o engano e a falsidade. Neste tópico, iremos explorar como discernir falsas doutrinas e ensinamentos distorcidos, reconhecer sinais de manipulação e falsas manifestações espirituais. E
compreender a importância da sabedoria e do discernimento ao interagir com líderes espirituais e movimentos religiosos. Queridos, a palavra de Deus nos alerta sobre o surgimento de falsos profetas e falsos ensinamentos que buscam desviar-nos da verdade. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 16. Discernimento espiritual nos capacita a identificar ensinamentos distorcidos, doutrinas falsas e heresias que podem parecer atraentes, mas que estão em desacordo com a revelação de Deus na Bíblia, na sua palavra. Ao discernir falsas doutrinas e ensinamentos distorcidos, devemos apegar-nos firmemente à palavra de Deus como nosso padrão de verdade. Através do estudo diligente da Bíblia e da compreensão dos princípios fundamentais da fé cristã, estaremos equipados para discernir a verdade e identificar qualquer ensinamento que se desvie desses princípios, como está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 até o 17. Também é importante estar atento aos sinais de manipulação e falsas manifestações espirituais. Algumas características comuns incluem apelo excessivo às emoções, busca por experiências espirituais sem fundamentação bíblica sólida e ênfase exagerada em sinais e maravilhas, e a promoção de interesses pessoais em vez do reino de Deus. Ao discernir esses sinais, devemos buscar a orientação do Espírito Santo e examinar cuidadosamente as motivações e frutos dessas manifestações, como está em 1 João capítulo 4, versículo 1. Além disso, é essencial exercer sabedoria e discernimento ao interagir com líderes espirituais e movimentos religiosos. Nem todo líder ou movimento que se apresenta como espiritual está alinhado com a vontade de Deus. Devemos avaliar seus ensinamentos, seu caráter e sua integridade à luz da palavra de Deus. O discernimento nos ajuda a evitar em sermos influenciados por líderes enganosos e a nos submetermos apenas àqueles que são genuinamente comprometidos com a verdade bíblica, como está em 1 João capítulo 4, versículo 6. Em síntese, amados, o discernimento espiritual nos capacita a discernir um engano e a falsidade, identificando falsas doutrinas, reconhecendo sinais de manipulação e falsas manifestações espirituais, e exercendo sabedoria ao interagir com líderes e movimentos religiosos. À medida que buscamos a orientação da palavra de Deus e do Espírito Santo, podemos evitar ser enganados e permanecer firmes na verdade. Que este tópico seja um guia para desenvolver um discernimento cada vez mais aguçado em nossa jornada espiritual. Agora vamos para o tópico 5, discernindo o plano e a vontade de Deus. No caminho do discernimento espiritual, é essencial aprofundar nossa compreensão da vontade de Deus. Então, aqui nesse tópico, exploraremos como o discernimento espiritual nos capacita a discernir o plano e a vontade de Deus em nossa vida. Através, queridos, desse discernimento, podemos discernir direções divinas, tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus e descobrir nosso propósito e chamado. A vontade de Deus é um tema crucial nas Escrituras e o discernimento espiritual desempenha um papel fundamental em compreendê-la. Através do discernimento, somos capacitados a discernir os caminhos de Deus e a compreender as instruções que Ele nos dá. O apóstolo Paulo nos exorta a discernir qual é a vontade de Deus e a buscar entendimento através da renovação da nossa mente, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Discernir direções divinas envolve estar atento à voz do Espírito Santo e às orientações que Ele nos dá. Às vezes, Deus nos guia claramente através de sua palavra, de impressões interiores, de sonhos
ou de circunstâncias providenciais. Ao cultivarmos uma vida de intimidade com Deus e uma sensibilidade ao Espírito Santo, seremos capazes de discernir as direções que Ele tem para nós, como está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6. O discernimento espiritual também é fundamental na tomada de decisões alinhadas com a vontade de Deus. Ao enfrentarmos escolhas em nossa vida, devemos buscar discernir qual é a vontade de Deus em relação a essas decisões. Isso requer oração, busca pela orientação bíblica e sabedoria para avaliar as opções à luz dos princípios de Deus. O Salmo 119, versículo 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Além disso, queridos, o discernimento espiritual desempenha um papel crucial na busca por propósito e chamado. À medida que nos aprofundamos em nosso relacionamento com Deus e buscamos discernir sua vontade, Ele nos revela o propósito único que Ele tem para nós. O discernimento nos ajuda a identificar os dons, talentos e paixões que Deus nos deu e a usá-los para cumprir seu propósito em nossa vida, como está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Em resumo, o discernimento espiritual nos capacita a discernir o plano e a vontade de Deus em nossa vida. Através desse discernimento, somos capacitados a discernir direções divinas, tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus e descobrir nosso propósito e chamado. Que este tópico seja um guia para aprofundarmos nossa compreensão da vontade de Deus e aplicarmos o discernimento espiritual em todas as áreas de nossa vida. Agora, queridos, eu queria trazer um tópico 6 e fecho aqui o nosso devocional, que fala sobre exercitando o discernimento espiritual no dia a dia. Então, queridos, nesse tópico exploraremos práticas e exercícios que nos ajudarão a aprimorar nosso discernimento espiritual e a buscar a direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida. Através dessas práticas, seremos capazes de desenvolver um discernimento espiritual aguçado e aplicá-lo de forma prática em nosso dia a dia. Uma das práticas fundamentais para exercitar o discernimento espiritual é a busca constante da direção do Espírito Santo. Isso envolve cultivar um relacionamento íntimo com Ele, através da oração, da leitura da palavra e da adoração. Ao dedicarmos tempo para ouvir a voz de Deus e buscarmos sua orientação, fortalecemos nossa sensibilidade espiritual e a nossa capacidade de discernir sua vontade. Em João 16,13 nos dá esse norte. Além disso, é importante praticar a obediência aos princípios e mandamentos de Deus revelados em sua palavra. A palavra de Deus é uma luz para o nosso caminho e nos guia em nossas decisões e ações. Ao nos submetermos aos princípios bíblicos, fortalecemos nosso discernimento espiritual e evitamos ser enganados por falsas doutrinas e ensinamentos distorcidos, como está em Salmos 119, versículo 130. Outra prática importante é estar atento aos frutos espirituais. Jesus ensinou que pelos frutos se conhece a árvore. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Ao observarmos os resultados e as consequências das influências e das escolhas em nossa vida, podemos discernir se elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Os frutos do Espírito Santo, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são indicadores de uma vida que está alinhada com Deus. É só você observar em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Também, amados, é valioso aprender com os testemunhos e histórias de pessoas que desenvolveram um discernimento espiritual aguçado. Na Bíblia e na história da igreja, encontramos exemplos de homens e mulheres que discerniram com sabedoria as estratégias do inimigo, as direções divinas e as armadilhas do engano. Ao estudarmos esses testemunhos, somos encorajados
e inspirados a buscar um discernimento espiritual semelhante. Leia Hebreus capítulo 11. Em resumo, exercitar o discernimento espiritual no dia a dia requer práticas contínuas de busca da direção do Espírito Santo, obediência à palavra de Deus, atenção aos frutos espirituais e aprendizado com os testemunhos daqueles que desenvolveram discernimento aguçado. Que este toque seja um guia prático para aprimorarmos nosso discernimento espiritual e vivermos uma vida sensível ao mover de Deus em todas as áreas da nossa vida. Queridos, discernimento espiritual é algo importante. O discernimento espiritual não é apenas um dom especial para alguns, mas uma habilidade que todos os crentes podem cultivar. Descobrimos que o discernimento espiritual é fundamentado na palavra de Deus e no relacionamento íntimo com o Espírito Santo, através da oração, da leitura da palavra, da adoração e da prática diária. Podemos exercitar nosso discernimento espiritual e discernir entre o que é de Deus, o que é do inimigo, o que é influência humana. Que este devocional seja uma fonte de inspiração, encorajamento e direcionamento para você em sua jornada de desenvolvimento do discernimento espiritual. Que você possa cultivar uma sensibilidade espiritual aguçada e discernir com sabedoria a atividade espiritual ao seu redor. Que o Espírito Santo os guie e capacite a discernir vontade de Deus em todas as situações. Eu vou ficando por aqui, queridos, que o Espírito Santo continue abençoando sua vida, te levando a ter um discernimento espiritual e que você esteja atento à voz dele. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, é só se inscrever aqui embaixo. Tem um botãozinho, se inscreva e após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para a tua vida. Não esqueça, pessoal, também dê o seu like, tá? Ele é importante, certo? Ele vai fazer subir o devocional e nós vamos chegar a outras pessoas que precisam ouvir esse tipo de palavra, tá bom? Não esqueça, comente, é importante o seu comentário, o seu amém, ok? E nós estamos nas redes sociais, lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno e no Facebook, @Ministério Pleno. No TikTok é só colocar Ministério Pleno e o número 10 e você nos encontra lá no TikTok. Então, amados, um cheiro no coração, até o nosso próximo devocional. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural.